Então, vamos à palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Paz do Senhor, queridas. Deus abençoe. Amém. Mandaram ir mais para o lado um pouquinho. Amém. Vê aí, queridos, se eu estou centralizada. Vê se o perfume tá bom. Mas acima de tudo, ore, interceda, né? Para que a palavra do Senhor possa ser liberada sobre nós, porque Ele já tem uma palavra. Amém? Lucas capítulo 5, quero ler aqui até o verso 11, do verso 1 até o verso 11. Vejam se está dando para ouvir bem, a minha voz é super baixa, e nós estamos filmando de casa, né? Então, se você não estiver ouvindo, dá um alô aí que eu tento falar um pouquinho mais alto, tá bom? Lucas capítulo 5, verso 1, ele diz assim, podemos ler, né? Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse-lhes Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver, nós vamos fazer mais uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te glorificar, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Te glorificamos, Pai, pela tua palavra. Te glorificamos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração. Deus, que a nossa mente esteja atenta a receber a palavra do Senhor, a compreender a palavra do Senhor. Sabemos, Deus, que somos falhos, mas confiamos na tua palavra, que diz que o Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas, que a tua palavra possa alcançar, Senhor, as vidas desta noite. Deus, que todo impedimento, que toda distração, que tudo aquilo que não é a vontade do Senhor para nós neste momento, ó Pai, seja repreendido agora, e que a tua palavra traga vida sobre nós, que a tua palavra traga esperança sobre nós, porque este é o poder, ó Pai, que tem a tua palavra, Senhor, de transformação. Nós cremos assim e nós oramos, Pai, para que o teu propósito se cumpra em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, né? Deixa a sua Bíblia aberta, eu quero voltar um pouquinho em alguns versículos aqui, né? Então deixa aí a sua Bíblia já aberta. É muito interessante que, se você parar para ler, você vai ver que os 4 evangelhos, eles vão falar sobre esse chamamento dos discípulos. Nos 4 evangelhos nós vamos ver alguma citação, né, sobre este momento em que Jesus chama os seus discípulos. Queridos, eu não posso não dizer que eu acabei de ver minha irmã aparecer ali. Me perdoe, mas isso para mim é algo de Deus. Então não posso deixar de dizer: beijo, Leide, te amo, viu? Vamos voltar aqui à palavra. Nós vemos que todos os evangelhos vão citar que Jesus chama os seus discípulos, mas nenhum deles faz uma narração do que acontece aqui. Apenas Lucas, né, cita esse evento da pesca maravilhosa. A maioria dos estudiosos, né, a maioria das Bíblias vão citar esse texto como a pesca maravilhosa.
E é interessante a gente pensar, diante da situação, principalmente que nós estamos vivendo, o que vem a ser algo maravilhoso. Você sabe o que é maravilhoso? Você já parou para pensar o que é algo maravilhoso? Eu peguei aqui, né, a definição da palavra, eu gosto muito de fazer isso, porque às vezes a gente lê e passa batido, né? Então o dicionário ele diz que maravilhoso é um adjetivo, que é aquele que é capaz de provocar admiração, um espetáculo maravilhoso, que chama a atenção pelas qualidades positivas, pela beleza e excelência. Ou seja, uma música maravilhosa, um sujeito maravilhoso, algo que não pode ser explicado racionalmente, que foge da lógica. Isso é maravilhoso. Então olha que interessante, quando o autor chama isso de uma pesca maravilhosa. De algo que provocou tanta admiração, né? Tanta beleza, de algo que foi excelente. De algo que eles não podiam realmente explicar racionalmente. Então eu gosto muito dessa definição. Uma vez eu ouvi um pregador, ele dizia assim que Isaías, quando ele teve a revelação, né, de quem era Jesus, do que era o Messias, e ele tentou achar uma palavra para definir Jesus, ele não conseguiu achar uma palavra, e aí ele teve que inventar uma palavra, e ele disse que ele seria maravilhoso. É verdade, queridos? Não sei, mas cabe, né? Jesus é maravilhoso. O que o Senhor tem para as nossas vidas é maravilhoso. O que Deus tem para nós é excelente, né? É extraordinário. Mas tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Há processos que nós passamos. Este é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Voltando bastante, se você for ler lá no livro de Juízes, né? Quando é anunciado o nascimento de Sansão, eu gosto muito desse texto. E a mãe de Sansão vira para o anjo e pergunta assim, como que é o seu nome? E ele diz assim, o meu nome é maravilhoso. Porque na verdade era o próprio Cristo, né? O único que é maravilhoso, que é Senhor, que está no controle de todas as coisas. Então o que eu queria dizer para você nessa noite com esta palavra? Se você observar todos os textos, Jesus está observando aqueles homens. Então não pense você que por conta do que está acontecendo ou do que vem acontecer, que você está só. O Senhor ele está nos observando. O Senhor ele continua no controle de todas as coisas. Eu ouvi um termo esses dias, vamos orar para que Deus esteja no controle. Não, queridos, Deus nunca saiu do controle de nada. Deus é Deus, Senhor, soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle das nossas vidas. E é interessante porque estes homens, todos os textos também vão dizer que eles eram pescadores. Então eles eram homens experientes naquilo que eles faziam, né? Eles eram homens que tinham conhecimento daquilo que eles faziam. E nós nos deparamos com uma narrativa como esta, de que aqueles homens que eram pescadores, que sabiam o que estavam fazendo, se encontram numa situação em que eles não tiveram o resultado que eles esperavam, em que eles não tiveram o retorno que eles esperavam. E talvez muitos de nós nessa noite estejamos desta forma. Nós já fizemos o que nós sabíamos, nós já fizemos o que nós podíamos, nós já fizemos o que nós pensamos, nós já fizemos o que nos aconselharam a fazer, mas nós não tivemos um resultado, porque o Senhor permite muitas vezes que nós chegamos nesta situação. Lembra que Ele está nos observando? Então Jesus está nos observando. E às vezes nós nos deparamos com situações nas nossas vidas em que parece que não há solução, parece que não há o que fazer. Não é só a pandemia, queridos. É fato que nós vamos continuar falando da pandemia, nós estamos vivendo no meio dela. Mas antes disso e depois disso, tem situações que vão continuar acontecendo. Nós, como seres humanos, muitas vezes não vamos ter a resposta. Nós, como seres humanos, somos limitados e muitas vezes não vamos entender o que está acontecendo. Nós, como seres humanos, muitas vezes não vamos saber o que fazer. Mas é isso que é maravilhoso no Evangelho, porque Jesus, ele sabe de tudo isso. O Senhor, sabendo de tudo isso, ele preparou, né, todas as coisas para que nós pudéssemos receber a resposta que nós precisamos do Senhor. Nós vemos que Jesus observava aqueles homens, Jesus sabia que eles eram pescadores. Algo que me chamou a atenção nesse texto: eles eram pescadores. Ai, não estou entendendo, né? Eu também não estava. E eu parei para pensar, eles eram pescadores. Mas Jesus fala o quê? Mateus e Marcos vai dizer isso, né? Que Jesus chama eles para segui-lo e fala que vai fazer deles pescadores de homens. Então, pescadores eles já eram.
Mas o que Jesus tinha era além disso. Então, nós já nascemos, o Senhor já nos trouxe, né? Já nos preparou para aquilo que nós deveríamos ser. Eu sei que tem pessoas que hoje, nesse momento, têm vivido muito abaixo daquilo que você deveria ser. Mas o Senhor, Ele já nos trouxe com todas as condições para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Às vezes nós falamos assim, nossa, eu nem sei como eu fiz isso, porque isso já estava em você. Deus colocou um dom em cada um de nós. Deus nos deu condições para exercer aquilo que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós estamos gastando, né, o nosso tempo, os nossos talentos, gastando as nossas emoções, gastando, né, até mesmo as nossas finanças em algo que Deus não tem para nós. Então o Senhor, Ele já havia preparado todas as coisas. Você é exatamente aquilo que Deus determinou que você fosse. Mas a minha vida não está legal. Mas as coisas não estão dando certo. Mas eu não cheguei no resultado que eu queria. Mas eu estou sofrendo, eu estou doente, né? Seja da alma, do corpo, do espírito. Mas eu estou nesta ou naquela situação, ok. Mas que nesta noite os teus olhos espirituais, os nossos olhos espirituais possam ser abertos, queridos, a ponto de nós entendermos que Jesus está nos observando, que Ele está nos chamando, mas na grande verdade Deus já nos trouxe, nos preparou da forma que nós deveríamos ser. Mas é verdade que muitas vezes nós nos perdemos em muitas situações, mas Deus está nos despertando nessa noite. Eu creio que a palavra do Senhor, ela vem sempre para nos despertar. Sempre para nos despertar. Sempre para nos dizer, né, nos mostrar a direção. E Jesus, Ele chama aqueles homens. Olha, empresta aqui o seu barco, né? E Jesus começa a falar, Jesus começa a ministrar a palavra. Quanto que nós temos cedido da nossa vida para o Senhor? Quanto de espaço que o Senhor ocupa na sua mente, no seu coração, na sua casa, na sua família? Quanto que Jesus ocupa no seu barco? Porque esse barco aqui, ele pode ser comparado a tantas coisas, né? Mas vamos olhar para nós nessa noite e vamos fazer essa reflexão. Quanto que Jesus tem ocupado na sua vida? Porque às vezes isso não é muito raro. E isto é para todos nós. Às vezes nós queremos a bênção do Senhor. Nós queremos ser essa pessoa maravilhosa, né? Extraordinária, que Deus já preparou que nós fôssemos. Mas nós não queremos abrir mão, queridos. Nós não queremos abrir mão da nossa própria vontade. Nós não queremos abrir mão daquilo que nós pensamos. Nós não queremos abrir mão das aparências. Eu vou mais para frente falar aqui, né? Só estou dando uma introdução. Esse texto, ele me chama muita atenção. A postura de Pedro, a atitude de Pedro, nós devemos aprender com ela. E eu acho que é por isso que talvez, né, Lucas, ele tenha narrado tudo. Porque não basta simplesmente nós sabermos que Jesus estava observando eles, que Jesus chamou eles, que eles ouviram a voz de Deus, mas a postura de Pedro é muito interessante. Então nós vemos que Jesus chama, né, pede o barco, e aí Jesus começa a falar. Para que eu seja essa pessoa maravilhosa, para que eu viva o que o Senhor tem para mim, primeira coisa, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Quanto da palavra de Deus você tem ouvido? Só que aí a Bíblia diz que eu não posso ser apenas ouvinte, mas eu tenho que ser praticante. Ai, a minha vida não muda, nada dá certo. Ai, eu não tenho resposta, parece que Deus não me ouve. Mas quanto da palavra de Deus que você tem ouvido e você tem praticado na sua vida? Porque é fácil e é cômodo para nós ouvirmos as pessoas, ouvirmos o sistema, né? Ouvirmos a nossa própria vontade, a nossa consciência. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que eu tenho que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque é a palavra que transforma. Queridos, eu tenho certeza que Pedro só teve aquela postura porque ele estava ouvindo o que Jesus estava ensinando. Jesus pega o barco e começa a ensinar o povo. E este povo também engloba os discípulos que estavam ali. Também vai alcançar a Pedro, né, a João, a André, a todos que estavam ouvindo. Então, não basta a gente querer um milagre. Eu falo que é muito fácil a gente querer, né, o extraordinário, o maravilhoso. Mas começa pelo ouvir. Então, que nessa noite você possa ouvir a palavra de Deus. Jesus começa a ministrar, a falar do reino, a pregar o evangelho. O que é o evangelho para você? Eu fiz uma pergunta para o meu esposo antes de começar o culto, né? Me resume o evangelho. Porque
tem gente que está confundindo as coisas. Este evangelho que nós vemos muitas vezes por aí, na grande verdade, não é evangelho. Fico triste em dizer, mas é uma realidade, né? Este evangelho de faz de conta, este evangelho de barganha, eu dou e Deus tem que me dar de volta, este evangelho de status, porque agora eu sou, porque eu estou no evangelho, eu estou na igreja. Não, querido, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo, não tem meio termo. Evangelho, resumidamente, vai falar de salvação e perdição. Deus criou o homem para a sua glória, o homem pecou, a Bíblia diz que todos nós pecamos, Romanos 6:23, todos pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, preparou, entregou o seu único filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. E aí nós recebemos, né, a dádiva de Deus, que é Cristo. Jesus veio e morreu uma única vez, foi suficiente. O apóstolo Pedro vai dizer isso, que o sacrifício de Jesus foi perfeito. O Hebreus também vai dizer isso, a Bíblia vai dizer isso. Não precisa que ele venha de novo, mas precisa que você creia. Isso é evangelho. Eu creio e entendo que eu sou pecador, que eu preciso de Deus. E aí Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, já pagou o preço e eu tomo posse da vida eterna, que é a dádiva de Deus. Então o evangelho não é para te enriquecer. O evangelho não é para te curar. Ai, mas que é isso, pastor? O pastor acabou de falar que a gente está orando e Deus está curando. Sim, queridos, isso faz parte. Mas este não é o fundamento. A preocupação de Deus é que eu e você sejamos salvos. Todo o resto, se acontecer ou não, queridos, não vai fazer diferença. Deus cura, eu creio. Deus pode te dar bens materiais? Pode. Deus pode, como nós já vimos, fazer de um homem que não tinha esperança alguma, de uma mulher que não tinha esperança alguma, um príncipe, uma princesa, como diz a sua palavra, pode e continua fazendo. Mas este não é o objetivo. Este não é o fundamento do evangelho. O evangelho vai falar apenas de salvação ou condenação, porque salvação para quem crê, condenação para quem não crê. Crê em quem? Em Cristo. Então nós precisamos entender o que é o evangelho. Jesus começa a falar deste evangelho, começa a falar desta palavra. E aí, queridos, 3 coisas que me chamam a atenção aqui, na postura de Pedro, né? A primeira coisa é a obediência. Então grava aí no seu coração. A primeira coisa para nós vivermos o maravilhoso, o extraordinário de Deus é a obediência. E é difícil nos dias de hoje falar de obediência, porque nós temos visto uma geração rebelde. E eu falo isso com muita tristeza no meu coração. Nós temos visto filhos rebeldes, pais rebeldes, homens rebeldes, mulheres rebeldes, ministros rebeldes. Porque não adianta, querido, você orar bonito, não adianta você saber a Bíblia de cor, se você não obedecer. Toda a Bíblia vai falar sobre obediência. Cristo morreu por nós em obediência. O texto vai dizer que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma geração rebelde, tudo tem que brigar, tudo tem que gritar, porque é o direito, fala-se muito em direitos hoje, mas o princípio de cidadania, e eu trago isso também para a nossa vida espiritual, ela inclui direitos e deveres. Então é uma geração rebelde. Eu quero sim o benefício, mas eu não quero a obediência. Nenhum emprego é perfeito, nenhum marido é perfeito, nenhum filho é perfeito, nenhuma igreja é perfeita, porque perfeito é Cristo. Verdade. Mas nós fomos chamados à obediência, e a obediência nos abençoa, a obediência nos guarda, a obediência nos livra, a obediência nos faz chegar aonde Deus quer que nós estejamos. Porque lembra que eu falei que eu entendo que quando o texto diz que eles eram pescadores, eles já vieram prontos para tudo aquilo que Deus tinha, só que até o momento eles estavam pescando peixes. E Jesus fala, olha, a partir de hoje vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão ser pescadores de homens. Olha, queridos, o quão extraordinário, o quão maravilhoso é isso. A partir de hoje, você vai realmente viver o propósito que Deus tinha para você. Então a obediência, ela nos leva muito além. Pedro precisou ser extremamente obediente. Olha só, verso 5, né?
Assim que Jesus acaba de falar, o verso 5, respondeu-lhe Simão, ô Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Agora me responde uma coisa, queridos, o que Jesus sabia de pescaria, humanamente falando? Jesus era pescador? Não, mas eles eram pescadores. Eles viviam da pesca, eles tinham experiência, eles sabiam como fazer. Mesmo assim, eles tentaram a noite inteira e nada aconteceu. Então, Jesus, que era carpinteiro, tem gente que está dizendo por aí que Jesus não era carpinteiro. A Bíblia diz que ele era, tá, querido? Então, vamos ficar com a Bíblia. Jesus era carpinteiro. O que um carpinteiro entendia de pescaria? Nada. Mas Pedro já tinha ouvido a palavra, lembra? Aleluia. Então, ele sabia que humanamente Jesus podia não entender nada de pescaria, mas aquele ali era o Messias, era o Cristo, porque foi isso que André disse para ele: olha, meu irmão, achamos o Messias. Aleluia. Vou abrir um parênteses aqui, né? Quando André acha o Messias, a primeira pessoa que ele vai procurar é o seu irmão. Tem gente que quer ir para a África, que quer ganhar a Índia, que quer ganhar não sei o quê, esquecendo a sua casa. Fale de Jesus na sua casa. Fale de Jesus para sua família, dê testemunho, viva a palavra de Deus dentro da sua casa. Aleluia. Então, Pedro entendeu, olha, se eu obedecer este homem, vai acontecer alguma coisa diferente, porque tudo isso aí que ele está falando é diferente. Ele é diferente, ele é Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias, como ele vai reconhecer lá na frente, né? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro não teve essa revelação ali naquele momento que Jesus pergunta, ele começa a ter aqui, ele começa a entender e ele vai sobre a palavra de Deus, que nós possamos lançar, né, a nossa rede sobre a palavra de Deus. Há algo muito interessante aqui, que tem algumas partes do texto, né, que diz que eles estavam lavando as suas redes, mas Marcos vai dizer que eles estavam consertando as suas redes. Queridos, por isso que é importante a gente ler tudo, né? Olha que interessante. E eles estavam desistidos, eles largaram o barco e eles já estavam lavando as redes. Não, eles estavam dizendo assim: eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu não sei o que eu vou fazer porque eu tenho minha família para alimentar, eu não sei o que aconteceu porque eu usei toda a minha experiência, eu fiz o que eu sabia que era o certo fazer, mas nada aconteceu, mas eu vou lavar a rede, eu vou consertar a rede, eu vou deixar tudo pronto, porque na hora que Deus liberar uma palavra, na hora que Deus mandar, na hora que Deus der a ordem, eu vou obedecer e o milagre vai acontecer. Queridos, quando nós vemos que o povo de Deus toma Jericó, é muito interessante isso, porque Deus dá uma ordem específica: vocês têm que rodear a cidade, vocês têm que fazer assim. Tinha todo um protocolo para que o povo seguisse, mas Deus deixa bem claro: quando eu der a ordem, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Talvez você está aí ouvindo essa palavra e falando: você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe, querido, o que nós passamos. Mas o que nós precisamos, eu e você precisamos saber, é que nós temos um Deus, aleluia, que nos observa, glória, que nos formou, que sabe de todas as coisas, que tem uma história já escrita para nós, que tem vitória sim para nós, que tem milagre. A pesca maravilhosa, o milagre. O que é milagre, querido? É algo que eu não posso explicar. É algo que não tem fundamento humano, mas Deus faz acontecer na minha e na sua vida com um objetivo. E qual é o objetivo do milagre? Que eu fique famoso na rede social, né? Qual é o objetivo do milagre? Que as pessoas gostem mais de mim? Que eu tenha benefícios financeiros? Não. O objetivo do milagre é nos trazer para perto de Deus. Deus estava mostrando para Pedro: olha, você não pode, mas eu posso. Você trabalhou a noite inteira e não aconteceu nada, mas eu tenho controle do mar e dos peixes. Pedro controlava o barco, Deus controlava o mar. Pedro tinha controle sobre a rede, tanto é que ele estava lavando, ele estava arrumando, mas Jesus tinha controle sobre os peixes. Entende, querido? Está entendendo? Precisamos entender. A nossa parte, ela é importante, mas nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos obedecer. Que você faça a diferença, né? Que nós façamos a diferença. Que não sejamos uma geração rebelde, mas uma geração obediente à palavra de Deus. Segundo fato aqui, que me chama a atenção, né? É que Pedro, ele teve fé. Porque, concorda comigo, queridos, que precisa ter fé.
Eu já trabalhei a noite inteira. Eu sei que de dia, se de noite não deu peixe, de dia é impossível, né? Eu já apliquei todas as minhas forças, todos os meus recursos. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas ainda assim, Senhor, eu vou lá, sobre a sua palavra. Que essa palavra seja para você hoje, não só em Araraquara, em qualquer lugar. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Nada aconteceu, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar investindo, eu vou continuar abrindo mão para que Deus possa fazer a vontade dele. Eu vou continuar tendo fé. Glória a Deus. Pedro, ele foi para o mar e olha só, ele não foi sozinho, né? Então, olha só, que interessante, quando nós temos fé. Às vezes nós paramos e ouvimos e entendemos pela razão que não é possível, mas a fé ela nos faz acreditar. Porque fé é isso, querido, quando você tem, não é fé. Quando é possível, tem 0,1 de possibilidade. É possível, não é fé. Então Deus trabalha com possibilidades? Também. Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus trabalha com a nossa fé. Então nós vemos isso na palavra de Deus. Qual era a possibilidade que tinha de um homem de 100 anos ter um filho com uma mulher que era estéril? Nenhuma. Mas a palavra de Deus diz que a Deus é possível. Ao homem é impossível, mas a Deus é possível. Qual era a possibilidade que havia de uma virgem engravidar sem ter contato com homem algum? Impossível. Para Deus é possível. Aleluia. Como muitas outras coisas dentro da palavra de Deus e dentro das nossas vidas que nós poderíamos citar. Eu vi minha irmã aí, né? Eu vou dar um exemplo, que eu gosto muito das minhas sobrinhas. A minha sobrinha, acho que ela tinha uns 2 aninhos na época, né, Esther? Ela estava assistindo um filme de super-herói com a minha outra sobrinha, que já é quase adolescente, né? E aí ela falou assim, eu não sei por que você assiste essas coisas. E a minha sobrinha assim, né, espantada, né? Por quê? Porque você não está vendo que isso é humanamente impossível? E não é assim, queridos? Às vezes as pessoas vão olhar para nós e falar assim, eu não sei por que você está fazendo isso ou deixando de fazer isso. Isso é humanamente impossível. E é aí que entra o Senhor. Glória a Deus. Porque até onde é humanamente impossível é para mim e você fazer. Jesus não entrou no barco, não levou o barco até alto mar. Jesus não lavou as redes. Jesus não consertou as redes. A única coisa que ele fez foi dar a ordem. Então tem coisas que são humanas. Eu e você temos que fazer. Jesus não vai orar pela sua família, embora ele já tenha orado, né, intercedido por nós. Jesus não vai jejuar por você. Jesus não vai ler a Bíblia por você. Jesus não vai perdoar por você, Jesus não vai crer por você, mas aquilo que era necessário, que era humanamente impossível, ele já fez. Ele veio, tomou o meu e o seu lugar na cruz, morreu, e ao 3º dia ressuscitou, que eles não se esqueçam disso. O maravilhoso está não só em que Jesus morreu, mas em que ele ressuscitou. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que ele pode nos dar vitória, e ele quer nos dar vitória, e ele já nos provou que isso é possível pela fé. Então Pedro vai ao mar, lança a sua rede. Tudo isso foi Pedro quem fez, mas quem deu ordem aos peixes? Queridos, eu não sei você, né? Eu leio a Bíblia, eu viajo. Eu viajo porque eu acho a Bíblia o livro mais extraordinário que existe na face da terra. Tem gente que a Bíblia é chata, então acho que ele não lê a mesma Bíblia que eu. Porque eu acho a Bíblia extraordinária. Eu pego um texto desse e eu fico imaginando o peixe ouvindo a voz do Espírito Santo e se conduzindo todos, e vai formando aquele cardume. Aí o cardume não sabia o que estava acontecendo, mas eles começam a ouvir a voz. Ó, é por aqui, ó. Por aqui que vocês vão, porque já tem uma rede esperando. Deus, ele já preparou todas as coisas. Mas nós muitas vezes somos desobedientes e somos incrédulos para com a palavra de Deus. Ah, mas como que vai ser isso? Não importa como vai ser, queridos. Deus vai fazer. Você pode virar para mim e falar assim, pastora, você é rica? Não, não sou. Ai, pastora, você já realizou todos os seus sonhos? Não, queridos, não. Mas eu creio que a minha vida está no controle das mãos do meu Deus. Não está no controle do governo, não está no controle do ser humano, não está no controle do diabo. Não, a nossa vida está nas mãos de Deus. E é isso que Pedro está nos mostrando. Olha, sobre a tua palavra. Deixa eu tomar um gole d'água, mas espera aí. Dá glória a Deus enquanto isso. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu já pesquei a noite inteira. Senhor, os meus recursos eles se esgotaram.
eu usei o meu conhecimento, eu usei a minha força, né? Tem gente que gosta de agir na força do braço. Cuidado, viu? Eu já gastei todas as minhas expectativas, glória a Deus. Porque se você está assim, agora Deus tem o que fazer. Porque enquanto nós achamos que nós podemos, enquanto nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, enquanto nós não cremos que o Senhor pode fazer e tentamos de alguma forma arrumar algum recurso, o Senhor não pode fazer. Mas Pedro, ele se rendeu diante do Senhor. Para encerrar aqui, queridos, que eu nem sei que horas que são. Pedro, ele foi humilde, né? Ele foi humilde. Porque se ele não tivesse sido humilde, ele teria contestado a ordem de Jesus para começar. Como eu disse para você, o que um carpinteiro sabe sobre pescaria? Mas ele foi humilde. Ele não contestou, ele obedeceu, né? Ele teve fé para lançar a sua rede. Tem gente que fala assim, não, é porque ele estava pescando do lado direito, aliás, do lado esquerdo, né? Aí ele foi e lançou a rede do lado direito. Não, querido, é porque ele estava dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus era assim, que eles trabalhassem a noite inteira, não pescassem nada, chegassem à praia destruídos, derrotados, sem esperança, mas ouvisse a voz de Deus, ouvisse a palavra de Deus e obedecesse a palavra de Deus e voltasse para que o milagre acontecesse. Tudo estava aonde deveria estar. Ah, mas nós estamos na fase vermelha, mais isso, mais aquilo. Tudo está onde deveria estar. Agora eis a pergunta. Nós estamos onde deveríamos estar? Pastor disse que eu quero fazer vigília. Não quero não. Ah, Yara quer fazer vigília? Perdão, pensei que era ele. A Yara pode querer. Amém, queridos? Vigília é algo de Deus, né? Amém. Vigília é algo de Deus. Eu gosto muito de vigília. Então, Pedro foi humilde. Você tem sido humilde? Ai, mas eu sei mais que ela. Mas eu sei mais que ele. Glória a Deus se você sabe, mas seja humilde. Né? Quando alguém te der uma palavra, quando alguém te der um conselho, seja humilde. E se esse alguém for Deus, querido? Aí não tem nem o que dizer, né? Às vezes as pessoas, eu não entendo, eu fico observando às vezes algumas coisas, né? E aí a gente ora, e a gente busca, e chora, né? E se lamenta, aí Deus fala, faz isso. Aí a gente, ai Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Mas peraí, você não orou? Você não pediu uma direção para Deus? Aí Deus dá a direção, aí você fala, será que é isso mesmo, né? Aí fica fazendo prova de Deus. Porque ele não dá mais tempo para ficar fazendo prova de Deus. Ou, como eu disse, você está em Cristo ou você não está em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, nós precisamos confiar nele. Nós precisamos ser humildes para entender que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Mesmo que a olhos nus não pareça. Porque muitas vezes vai parecer que aquilo não é o melhor. Talvez Pedro, dentro dele, como pescador experiente que ele era, ele tenha pensado, primeira coisa, né? Agora de dia vai aparecer peixe. Segunda coisa, estavam cansados. Estavam cansados fisicamente, estavam cansados emocionalmente. Porque qual era o pensamento quando eu desci na praia? Eu não tenho o que dar para comer a minha família. Estavam cansados espiritualmente porque Jesus estava começando a pregar o evangelho do reino. É fácil hoje nós pegarmos uma Bíblia, abrir, né? E ler, não, aqui a situação ainda era um pouco diferente. Mas ele foi humilde em obedecer, foi humilde em crer, né? Em saber que Deus ia fazer alguma coisa. E nós vemos que quando Simão, verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus poderia ter feito um milagre na beira da praia? Responde aí para mim nos comentários, só para eu saber se você está entendendo aqui a palavra. Jesus poderia ter feito um milagre na beira da praia? Claro que poderia, queridos. Jesus pode todas as coisas. Mas Jesus manda eles irem para o alto mar. E talvez o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Vá para o alto mar. O que quer dizer isso? Se retire. Se retire da vista das pessoas. Se retire, né, das estatísticas, dos números. Se retire das palavras negativas. Se retire
de pessoas negativas, se retire. Se retire da onde você tem o controle. Porque na praia, aparentemente, eles estavam no controle. Já chegamos, trouxemos o barco, vamos lavar a rede, vamos arrumar a rede, vamos resolver o que vai ser feito. Aparentemente, eles estavam ainda no controle de alguma coisa. E às vezes, quando Jesus nos manda ir para o alto mar, quando Jesus nos manda retirar, eu tenho vivido muitos dias de retiro. E eles têm sido muito bons. Porque às vezes o Senhor ele manda nos retirarmos. Ah, mas o que vão pensar? Que você é obediente. Ah, mas o que vão achar? Que você tem fé. Ah, mas o que vai acontecer? Vão entender que você é uma pessoa humilde, como Pedro. Então, em alto mar, é você e Deus, não é assim? Então, em alto mar, por que em alto mar? Porque Deus queria mostrar para Pedro a realidade, né? Queria revelar, não só para Pedro, mas para todos eles, quem ele era. O Senhor, o Messias, aquele que controla todas as coisas. O judeu ele tem uma visão assim, queridos, que somente Deus controla a natureza. Então, quando eles se veem no meio do mar e eles veem aqueles peixes, eles entendem que aquilo é um milagre, eles entendem por consequência que Jesus é Deus. Porque somente Deus pode controlar a natureza. Então, quando nós nos retiramos, quando nós deixamos de olhar em volta e olhamos para o Senhor, e olhamos para a palavra de Deus, e entendemos que Ele é Deus, nós vamos compreender quem nós também somos. Foi isso que aconteceu com Pedro, quando ele tem a visão no mar, de que Jesus é Deus, e ele retorna, ele se joga aos pés do Senhor, porque ele também entende quem ele era. E é por isso que eu não entendo, às vezes, algumas pessoas que querem ser alguma coisa. É como eu falei para você, eu não gosto nem de vídeo, queridos. Eu não gosto. Porque nós não estamos presos a títulos. Nós não estamos presos, né, a nomenclaturas. Ah, eu te chamo como? De pastora, de irmã, de Érica, do que você quiser. Porque quando eu dobro os meus joelhos nos céus, o Senhor sabe quem eu sou. Aleluia. Então Pedro, ele reconheceu, Senhor, eu sou pecador. Ele reconheceu o caráter dele, de homem, de pecador, de limitado. Ele reconheceu. Então a intimidade, a proximidade com Deus, com a palavra de Deus, nos faz reconhecer, primeiro, quem Deus é, e depois quem nós somos. Então, se eu estou perto de Deus, se eu estou perto da palavra de Deus, e eu não estou reconhecendo essas duas coisas, tem alguma coisa errada. Talvez eu não estou tão perto quanto eu pense, ou quanto eu diga. Porque quem se aproxima de Deus, a Bíblia diz isso, queridos, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Nós somos sim a menina dos olhos de Deus. Nós somos sim aquele ser, como eu disse no começo, maravilhoso que Deus programou para que fosse desta forma. Nós somos sim aqueles aos quais Deus vai usar para alcançar a nossa casa, para alcançar tantos outros lugares. Nós somos sim aqueles a qual o Senhor nos deu a vida eterna. Nós somos tudo isso. Mas antes de tudo isso, nós somos humanos, falhos. Quem pecou? Deus? Não, o homem. Nós somos falhos, o nosso caráter é este, de falha, né? De inconstância, de tantas outras coisas, de limitação. E foi isso que Pedro entendeu. Olha, eu estou diante do Cristo, eu estou diante do Messias, eu estou diante do Deus vivo. Olha, o que aconteceu aqui foi um milagre. Eu não posso ficar perto desse homem. E aí parece uma contradição, mas não é. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos diante do Senhor, aí é que Ele se aproxima mais ainda de nós. Porque como diz a palavra do Senhor, este tesouro, né, o Senhor colocou em nós. Colocou este tesouro, esta excelência que é a presença do Espírito Santo num vaso de barro. Ou seja, numa pessoa falha como eu e você. Num homem e numa mulher falho, que estava condenado ao inferno. A verdade é essa, que merecia e merece o inferno, mas Deus nos amou. E o amor é isso, né? O amor de Deus é tão grande que Ele vai além deste caráter que nós temos como homem. Deus, Ele nos ama além de tudo isso. Então o Senhor nessa noite, Ele está falando ao meu e ao teu coração. Vamos dar uma resumida aqui para a gente encerrar. Temos vivido dias difíceis? Temos vivido dias difíceis, mas Deus ainda e sempre estará no controle de todas as coisas. Ai, mas o que vamos fazer? Não sei. Muitas vezes não sabemos. Mas de uma coisa precisamos saber. O Senhor está conosco.
Aleluia. Nós cantamos louvor aqui hoje, né? Que confiamos no nosso Deus e não seremos abalados. Então, se estamos sendo abalados, precisamos chegar diante do nosso Deus e saber o que está acontecendo. Então, Jesus está nos observando. Jesus está conosco. Jesus está nos chamando a cada dia. Isso aqui é um texto muito específico, né? Um chamado muito específico, mas todos os dias Jesus nos chama. Nos chama para o centro da sua vontade, nos chama para aquilo que Ele tem para nós, nos chama para que deixamos de lado o mundo, a nossa vontade, aquilo que está nos fazendo mal, que está nos levando para o mal. Todos os dias Jesus nos chama. E Jesus, quando nos chama, Ele quer ocupar um espaço, né, na nossa vida. Então, quanto que o Senhor tem ocupado na minha e na sua vida? E Jesus, quando nos chama, Ele nos chama para fazer milagres, para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas extraordinárias. E que você seja assim como uma criança, que eu e você sejamos como uma criança, a ponto de olhar e falar assim, né? Isso é humanamente impossível, mas eu continuo aqui vendo, Aleluia. eu continuo aqui olhando, esperando o momento que Deus vai fazer. Glória a Deus. Porque Ele vai fazer. É verdade. Ele vai fazer. Ai, mas a rede, mas aquilo, tem gente que fica procurando achar muito significado, né? O que realmente importa, nós entendemos, queridos, é que Ele é Deus e Senhor, e Ele nos amou, e Ele quer habitar em nós, o Espírito Santo habitando em nós, nos faz viver além de todas estas coisas. Então, que Deus nessa noite possa visitar o meu e seu coração com a palavra de esperança, com a palavra de ânimo, com a palavra, né, que nos leve a nos colocar realmente nesta condição. Eis-me aqui, Senhor. Qual é a tua vontade? Para onde o Senhor quer me levar, né? Eu não sei se o Senhor vai te levar para o mar, se o Senhor vai te levar para outro lugar, mas que você esteja na dependência do Espírito Santo. Eu não sei se o Senhor vai realizar apenas uma pesca maravilhosa. Tem gente que vai ver um milagre e vai ser para toda a vida. Tem gente que precisa viver milagre todo dia. E Jesus sabe disso, porque Jesus conhece a nossa estrutura. Tem pessoas que não precisam que Jesus faça um milagre a cada dia. O primeiro milagre Ele já entendeu. E aquilo é para a vida toda, mas tem gente que precisa de todos os dias viver algo novo, um milagre diferente. Deus sabe disso. Então que você possa, assim como Pedro, ter uma postura, né, de obediência, uma postura de fé, uma postura de humildade, e que você possa viver o milagre do Senhor. Vendo isso, Simão prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Vendo a pesca que fizeram, a admiração, ou seja, a maravilha, se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E disse-lhe Jesus, estou pulando um pouquinho aqui, tá, queridos, os versículos, para você ler depois. Não temas, doravante serás pescador de homens. Então eu quero encerrar esta palavra dizendo para você nessa noite: não temas. Queridos, às vezes nós tememos, porque nós somos humanos. Desde o começo da pandemia eu tive, né, uma situação que nunca tinha acontecido, eu tive uma crise de ansiedade. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos humanos. E talvez você está aí ouvindo a palavra de Deus, mas tantas coisas estão se passando dentro do teu coração. Tantas coisas estão passando na sua mente. Talvez você está olhando e a sua realidade ela é tão difícil, porque precisamos saber que existem pessoas que vivem realidades difíceis. Mas nada disso pode ser maior do que a palavra de Deus nas nossas vidas. Nada disso pode ser maior do que a confiança que nós temos no Senhor. E Jesus fala: não temas. Por que Jesus falou para eles não temerem? Porque Jesus sabia e conhecia a estrutura de cada um deles. Jesus conhece a minha estrutura. Jesus conhece a sua estrutura. E a palavra de Deus para nós, desde o começo, o Senhor tem dito isso com a igreja, e eu creio que não é só aqui, né? Não temas. Mas aí você lê o jornal, fica difícil, né? Queridos, eu sou bem antiga, eu ainda leio o jornal, tá? Ou você vê na internet, fica difícil, né? Aí você recebe a notícia de um parente que morreu, seja de Covid ou não, queridos, a perda é sempre uma perda. Fica difícil. Aí chegam as contas, aí as frustrações, nós como mulheres principalmente, né? Nós queremos ter uma segurança e começa a ficar difícil. Aí nós oramos e parece que as coisas não acontecem. Aí nós olhamos para a nossa casa e parece que nada mudou. Mas a palavra do Senhor para nós nessa noite é: não temas. Não temas. Você possa ouvir, não de mim, né? Mas do Senhor nessa noite, como eu ouvi. Não temas. Não temas. Glória a Deus. Porque o Senhor está conosco. É verdade. Os planos do Senhor eles não podem ser frustrados. Talvez você ainda está aí
lá no período da noite, né? Fazendo do seu jeito. Talvez você já trouxe o barco para a praia. Talvez você está lavando as redes. Talvez você está ouvindo a palavra. Talvez você já está subindo no barco porque Jesus já falou. Vai. Eu não sei em que fase que você está. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A palavra de Deus continua sendo esta. Não temas. Se nós formos obedientes, se nós tivermos fé, se nós formos humildes, se nós entendermos tudo que esta palavra está dizendo, nós não vamos temer. E nós vamos viver o milagre do Senhor. Amém? Não sei quanto tempo, mas amém. Glória a Deus. Não, continue, irmão, eu tenho problema. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós louvamos o Senhor por essa palavra, amados. Eu não sei você, estou extasiado pela palavra de Deus. Deus falou muito forte ao meu coração e eu creio que Ele falou ao seu coração.